Eu sou o proprietário da Dr. PC Informática e eu gostaria de contar um pouco da história do Dr. PC. Porque para mim é um motivo de bastante satisfação, tanto quanto é de poder estar aqui nesse grupo. Porque a minha história começa há 8 anos, quando eu trabalhava num outro setor, um outro tipo de atividade, completamente diferente desse. Bota pra cá. Não sei como é que Pra faz. cá, tá outro. Aqui, ó. Outro aqui. Qual é? O de baixo. Mas eu já sei a história de cor, então acho que não precisa nem disso não. Pronto, de baixo. De baixo. Então eu trabalhava no setor marítimo, trabalhei nele durante 20, quase 30 anos no setor marítimo e sofri um assalto na última empresa que eu trabalhava e tive um problema seríssimo com uma visão no olho direito. E aí eu fiquei sem saber o que realmente eu deveria fazer da vida, porque para esse setor eu não podia mais, não servia mais. Então eu pensei, o que eu deveria fazer? Então foi quando eu tive a ideia de fazer um curso de informática a contragosto, porque eu não gostava. Né? Aqui. Então, já falei sobre isso. Bom, onde tudo começou. Então eu fiz esse curso a contragosto sem saber exatamente, porque não era o que eu gostaria de fazer, mas comecei assim. Então em 2008, 2007, 2008, eu abri uma empresa de informática, sem saber nada, sem ter noção. E comecei a trabalhar com isso e não imaginava que isso fosse me dar tanto prazer na vida. Foi uma coisa que veio para mim de uma forma bastante interessante. Por quê? Mas aqui onde tudo começou. Era uma sala pequenininha de 4x4, era um sindicato lá, inclusive, e aí eu fui pedindo instrução para algum pessoal que já trabalhava com esse segmento, porque eu não tinha realmente noção nenhuma do trabalho, e fui me envolvendo com isso, de uma tal maneira que isso passou a ser muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa que eu já tivesse feito. Então eu sinto um prazer muito grande. E aí, como aconteceu o nome? Eu cuidava de um sindicato e eu trabalhava com vestido social, normalmente de gravata, e acabava indo visitar as empresas dessa maneira. Até que um dessas pessoas falou assim: rapaz, você parece um doutor. E aí eu falei: pô, que doutor, né? Doutor PC. Então aí pintou o nome, doutor PC. E aí a gente começou a trabalhar na logomarca, que é essa que você está aí. Eu falei: pô, e como é que vai ser? Um doutor, né? Que caracteriza o estetoscópio, o monitor e o nome que eu já tinha. Então daí pintou a logomarca. Olha só, foi como desenvolvi a ideia. Está dando para ver o curso de ver? Olha só, foi um mês de preparação realmente. Aqui foram alguns esboços, né? Estou completamente diferente do que ficou, mas fez parte. Ó, aí aconteceu a primeira mudança de endereço, porque a empresa começou a crescer de uma maneira que eu não esperava. Por quê? Porque eu trabalhava praticamente 24 horas por dia por prazer, não porque era uma coisa muito nova para mim e começou a me dar um prazer muito grande fazer isso. Então eu trabalhava, eu pegava o serviço, ficava a noite inteira, virava a noite inteira trabalhando e não sentia, emendava o outro dia, eu não sentia cansado. Então foi dessa maneira. E aí a gente mudou de endereço e foi parar nesse endereço que é na rua Frei Gaspar, número 114, já é um espaço muito maior do que o que nós ocupávamos lá, né? Está aí um pedaço do local. E foi. Então aí aconteceu que a gente teve que fazer uma segunda mudança porque aumentou realmente a demanda, né? Aí a gente já começava a
incorporar outros tipos de trabalho também, né, como o que a gente já faz, que é manutenção de impressoras, recarga de cartuchos, de toners, atendimento corporativo, com contrato, sem contrato, instalação de rede, monitoramento, confecção de laudo técnico para ressarcimento pela CPFL por queima de aparelho por sobretensão e remanejamento de equipamentos, que é o que a gente faz até hoje. Esse aí é o nosso forte até hoje. Então aí, para atender toda essa demanda, a gente comprou o primeiro veículo, né? E aí a gente foi crescendo, realmente foi desenvolvendo cada vez mais a empresa. Essa é a fachada do que nós estávamos na Frei Gaspar, né? Aqui está um pouco daquilo que nós fazemos. A parte de laboratório mesmo, a parte de, né? Aí essa realmente foi. Só que teve um problema, por quê? Porque nós não conseguimos colocar placas. A placa que nós fizemos para colocar lá, não conseguimos colocar. Então, aumentou o nosso custo, aumentou a demanda, mas aumentou o nosso custo e nós não podíamos expor. Então, nós tivemos um grande problema justamente aí. Aí a gente teve que pensar numa nova mudança, que também já são algumas outras fotos também do laboratório que nós fazemos. Olha aí. Né? Recarga de cartucho, na parte de logística, o nosso veículo. E aí essas foram as promessas, porque quando eu fui para esse endereço, foi com a promessa de que eu poderia fazer isso. E isso era primordial para o nosso desenvolvimento, mas não aconteceu. Então a gente começou a imaginar que tudo ia voltar ao começo. Né? E aí, considerando que o investimento, isso que eu já falei para vocês, que o investimento era maior, e aí o que aconteceu? A gente sofreu um curto-circuito. E isso queimou as instalações, não os equipamentos, graças a Deus, mas queimou a parte, nós ficamos 20 dias sem funcionar. Isso para a gente foi um prejuízo muito grande, porque a gente não conseguiu fazer os atendimentos, a gente não conseguiu dar o suporte que a gente gostaria. Então nos forçou a ter uma terceira mudança. Né? E a gente realmente saiu clandestino de um lugar e entramos clandestino de outro. Não era essa a nossa intenção. Então, aí está. A gente né, nós já estávamos aqui no BNI, nós tínhamos conhecido através do Alexandre, então a gente já tinha conhecíamos o pessoal da Unicom, mas a gente não teve acesso. Não tivemos a liberdade de chamá-los para resolver esse problema para a gente, porque o dono resolveu fazer construção e demorou muito tempo. Tá? E a terceira, né? Hoje a gente está instalado na rua João Pessoa 273, em frente ao Poupatempo, um local amplo, bastante interessante. A gente ainda está em fase de ajuste, mas já está bem adiantado. Gostaríamos muito de receber cada um dos senhores para tomar um café e quem sabe a gente poder fechar um negócio. Tá? É a Dr. PC Informática, cuidando da saúde da sua máquina. Muito obrigado.